Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas de volta à nossa penúltima aula aqui desse assunto de modelo de regressão. Agora aqui nessa aula de hoje a gente vai generalizar o nosso modelo de regressão linear simples que a gente viu nas aulas passadas. Então o que é importante eu carregar aqui para a aula de hoje? Que vocês se lembrem principalmente como é que foi aquele procedimento de mínimos, de quadrados mínimos, né, ou mínimos quadrados, enfim, para a gente encontrar a estimativa daquela melhor reta. A gente vai trazer aquele mesmo raciocínio de minimizar a função desvio para esses modelos mais gerais aqui, ok? Então, primeiro a gente vai começar com o que eu chamo de regressão polinomial mais genérica, né, do que a regressão linear. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Nas aulas passadas, a gente desenvolveu, né, um procedimento para a gente deduzir a equação de reta usando o critério dos quadrados mínimos, né, ou dos mínimos quadrados, enfim. E aí a gente fez aquele cálculo, a gente minimizou a função desvio e a gente encontrou a melhor aproximação linear, né, para uma nuvem de pontos. Mas olha só essa situação aqui embaixo, onde você tem essa nuvem de pontos aparentemente quadrática, né? E aí, se eu fosse ajustar um modelo de regressão linear simples nessa nuvem de pontos, ok, que essa seria a melhor reta que eu conseguiria aproximar para essa nuvem de pontos segundo o método de quadrados mínimos, mas estou fazendo um bom ajuste? Eu não estou fazendo um bom ajuste, eu não estou acompanhando a minha nuvem de pontos. Então, certamente é muito melhor você suavizar essa nuvem de pontos por um polinômio de um grau maior, talvez, como, por exemplo, um polinômio quadrático. Então, existe a regressão polinomial de grau 2, por exemplo. Então, naqueles casos, né, de nuvens de pontos como essa, talvez compense você aumentar o grau do modelo linear simples, ou seja, ele não vai ser satisfatório como, obviamente, a gente vê aqui, né? Então, uma alternativa é a gente ajustar esse modelo de regressão polinomial aqui, ó. Então, ele difere do modelo de regressão linear simples apenas pelo acréscimo dessa componente para trazer o que, gente? Este polinômio de grau 2 como sendo o comportamento esperado para o meu modelo, ou seja, eu espero que as minhas observações caiam em torno de uma curva quadrática e é acrescido desse erro exatamente para poder permitir esta flutuação, ok? Esse é o papel do erro. Então, a gente tem um novo modelo, e aí agora a gente vai ver como é que a gente estima por quadrados mínimos, né, o beta 0, o beta 1 e o beta 2, tá certo? Deixa eu pausar aqui. Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal, é encontrar as estimativas do beta 0, beta 1 e beta 2 agora para esse modelo mais geral, utilizando o método de quadrados mínimos. Então, é aquela ideia de chamar sempre a função desvio. E a função desvio, gente, lembrem-se, né, ela pondera aquelas distâncias verticais das minhas observações com o ajuste induzido pelo modelo, né? Então, no caso dessa curva aqui, vão ser as distâncias verticais das minhas observações com respeito a esta curva aqui, a este polinômio quadrático, ok? Então, a minha função de desvio vão ser sempre os y menos o meu polinômio quadrático avaliado em xi, que é aquele comportamento esperado para a minha iésima observação segundo o meu modelo. Então, o que a gente tem que fazer agora? Olha só, agora eu tenho uma função de desvio que depende de três parâmetros, beta 0, beta 1 e beta 2. Então, eu preciso encontrar a trinca, né? Essa trinca que joga essa função desvio para o seu menor valor. Então, é aquele problema, de novo, de minimizar uma função. Então, lembrem que a gente fez lá atrás? Então, o que a gente tem que fazer agora? Derivar com respeito a beta 0, derivar com respeito a beta 1, derivar com respeito a beta 2, igualar todas essas derivadas a zero, resolver um sistema e depois ainda provar pelas derivadas segundas em cada um desses caras que essa trinca que você encontrou vai ser um ponto de mínimo. Então, quando você faz isso, pessoal, você chega nesse sistema aqui. Então, quando você derivar parcialmente com respeito, né, a beta 0, beta 1, beta 2, você chega nesse sisteminha. Então, claro, à medida que você vai aumentando a quantidade de parâmetros, né, como a gente aumentou aqui o beta 2, a gente vai ter, claro, maiores sistemas para resolver. No caso, um sisteminha 3x3, onde a gente vai ter as estimativas de beta 0, de beta 1 e de beta 2, respectivamente B0, B1 e B2, de quadrados mínimos. Okay? Então, é simplesmente generalizar o que a gente fez lá atrás, agora trazendo uma nova derivada e resolvendo um sisteminha 3x3. Então, espero que tenha ficado isso claro na cabeça de vocês, essa extensão do que a gente viu na aula passada para este modelo aqui, ok?
Então, resolvendo, gente, esse sistema aqui, você encontra as estimativas de B0, B1 e B2 para você jogar no seu polinômio quadrático, que vai produzir o melhor ajuste no que se refere à função de desvio, ok? Vamos ver um exemplo, então? Então, olha só, esses conjuntos de dados aqui, ó, são 6 pares de pontos. Não nos interessa quais são as variáveis físicas aqui envolvidas e a gente quer ajustar exatamente esse polinômio quadrático que resume essa nuvem de pontos de acordo com o método de quadrados mínimos, ok? Vamos lá para o VCN, então. Então, vou abrir aqui o VCN, gente, de novo, ajuste de curvas, ajuste polinomial. Vocês têm aqui, então, 6 pontos. E a gente vai ajustar agora um polinômio de grau 2. Então, já mantém ele aqui, tá? Então, vou pausar o vídeo que eu vou colocar os pontos. Bom, então, um passo de mágica, eu adicionei os pontos aqui, né, sem muito segredo, enfim. E aí você põe para calcular. Bom, então ele solta aqui embaixo, gente, o polinômio quadrático segundo o método de quadrados mínimos. E aí, atenção aqui, ó, a esse sisteminha, olha. É exatamente esse que eu estou trazendo aqui para vocês, tá vendo? Todas essas quantidades, elas estão aqui, é um sistema 3x3, e essas quantidades do vetor de constante estão aqui no VCN, e ele resolve esse sistema que veio, né, da natureza dos quadrados mínimos, e você encontra os valores para o B0, B1 e B2, que são estimativas para o beta 0, beta 1 e beta 2, ok? Aqui te permite ver o gráfico, então olha só como é que você aparentemente tem um bom ajuste. Aqui estão os pontos vermelhinhos, né, que você observa, aleatórios ali em torno de um polinômio quadrático, né? Então parece que você tem aí um excelente ajuste, ok? Então, os valores, né, B0, B1 e B2 que a gente encontrou foi solução desse sistema aqui, né, onde a gente precisou encontrar todos esses somatórios que o VCN lá calculou, que você consegue retirar a partir dos dados. Aí ele montou esse sisteminha, encontrou B0, B1 e B2, montou o nosso polinômio quadrático, né, que vem da fórmula dos quadrados mínimos, e foi esse ajuste que a gente viu lá no VCN. Portanto, esta é a melhor curva, né, melhor polinômio de grau 2 que você consegue aproximar aqui essa nuvem de pontos, porque vai ter a menor função de desvio, ok? Bom, vamos ver qual que é o valor dessa função de desvio. A gente pode ir lá no VCN, né? Então aqui está ele, ó, 3,7465, concordando aqui com o nosso slide. Então esta é a menor função de desvio possível para um ajuste de um polinômio quadrático a essa nuvem de pontos. E tem aqui também o coeficiente de determinação, né, gente? Lembra a fórmula do coeficiente de determinação, né? Que era essa expressão aqui. Então, você pega a função de desvio, substitui essas quantidades que você consegue extrair dos dados, que é o que o VCN faz, e ele encontra o valor do coeficiente de determinação, que já está aqui de graça, né? Então, você tem aí o indicativo de quê? De que 99% ali da variabilidade da sua variável resposta, né, em torno da sua média, é explicada pela inclusão da variável x nesta estrutura quadrática, né, que a gente está impondo pelo modelo. Então, você está explicando praticamente tudo da sua variável resposta com a simples inclusão dessa variável x nessa estrutura polinomial, tá certo? O que mais que a gente tem aqui? A gente também pode calcular, sim, a variância residual, né? Lembrem-se da fórmula da variância residual, era o desvio, que a gente viu lá atrás, né? Dividido pelo número de pontos que você tem, menos o número de parâmetros, gente. Agora, o P, vocês têm que começar a tomar cuidado, porque agora ele não é mais 2, né? A gente estimou beta 0, estimamos beta 1, né? E agora também estimamos o beta 2. Então, a gente estimou 3 parâmetros, portanto, o P agora ele vale 3. Então, substitui aqui na expressão e você tem a estimativa para a variância residual, tá certo? Bom, gente, então a gente acabou de fazer aqui a regressão polinomial quadrática, né? Então, como exercício, né, para vocês, repliquem esse exemplo lá no VCN, coloquem lá os dados, né, que estão aqui atrás. Deixa eu pegar os dados novamente. Coloquem esses dados aqui lá, desse exemplo, façam o que eu fiz, tá? Não tem muito segredo, né? E aí entender mesmo as saídas, de onde que saíram esses valores, interpretar esses caras, tá? É isso que eu quero que vocês tenham em mente no que se refere às análises no VCN, tá bom? Por isso, como exercício, tentem replicar esse exemplo.
Bom, pessoal, existem, claro, regressões mais gerais, né, polinomiais, do que simplesmente a regressão linear simples, que a gente destrinchou nas últimas aulas, e a regressão quadrática, que a gente viu rapidamente aqui, é uma simples generalização da linear. Mas tem regressões mais gerais. Você pode olhar para a sua nuvem de pontos e pensar em ajustar um polinômio cúbico, um polinômio de grau 4. Então, aquela expressão que a gente vem trabalhando e vem aumentando, ela vai aumentando cada vez mais até um valor máximo g. Ok? Então, é simplesmente você acrescentar um novo componente. Então, você vai ter sempre o seu polinômio que representa o comportamento teórico do modelo, né, que você está assumindo que relaciona as suas duas variáveis x e y, e entra uma componente de erro para causar essa flutuação em torno deste comportamento aqui. E, claro, à medida que você vai aumentando novos parâmetros, aquela matriz que você precisa resolver, né, que vem do cálculo dos quadrados mínimos, vai ficando cada vez maior, né, porque a sua função de desvio vai recebendo mais parâmetros. E aí você tem que derivá-la, né, parcialmente com respeito a cada um. Então, cada derivada vai te gerar uma equação linear aqui para você resolver. Ok? Então, vai ser sempre aumenta a dimensão dessa matriz. Então, perceba que a gente começou aqui ó, com 2 por 2, depois a gente viu esse caso aqui, 3 por 3, né? E aí, à medida que você vai aumentando os betas, você vai aumentando esse sistema aqui também, certo? Uma pergunta bastante natural que vocês podem estar se perguntando é o seguinte: vi minha nuvem de pontos. Como é que eu vou saber se é melhor eu resumi-la por um polinômio linear, ou por um polinômio quadrático, que a gente acabou de fazer, ou por um polinômio cúbico, ou de um grau 4? Como é que eu escolho o grau, né, para associar ao comportamento ali da minha nuvem de pontos? Então, uma das maneiras de você ponderar a escolha desse grau é brincar aqui com esta medida, né, que é aquela estimativa da variância residual, né? Então, por exemplo, você está lá com a sua nuvem de pontos, ajustou diversos polinômios, tá, de diferentes graus, e você começou a observar o que deu com o valor dessa estimativa aqui, ó. Então, é recomendado você escolher o grau do polinômio para o qual a variância calculada por essa expressão aqui não apresenta diminuição significativa em seu valor à medida que o grau do polinômio é aumentado. Ou seja, você está aumentando o grau do polinômio, você está vendo que esse cara aqui não está tendo muito efeito, então você pega aquele que teve o menor, aquele polinômio que teve o menor grau por uma questão de parcimônia, né? De ser um modelo mais simples. Então, deixa eu repetir, se você está aumentando o grau e está vendo que esse cara aqui não está modificando muito, então não faz sentido você pensar num polinômio de grau elevado. Traz para um polinômio de grau mais simples, que vai ter, talvez, uma mesma estimativa desse valor, tá certo? Então, é tipo montar um grid, né? Igual eu falei com vocês lá em interpolação polinomial, né? Às vezes você tem uma nuvem de pontos também precisa, e você não precisa construir um polinômio, né? Um interpolador que cruze todos os pontos. Você pode também fazer um grid, e o que você pode comparar? No caso da interpolação polinomial, eu acho que é bacana a gente fazer o parênteses, a gente pode comparar o valor interpolado, né? Aquela aproximação que você está querendo. E aí você vê aquele polinômio, né? Ou um conjunto de polinômios que leve numa aproximação muito similar. Então, talvez é mais compensatório para você trazer esse polinômio interpolador, né, para um grau menor. Então, é mais ou menos essa análise que a gente faz aqui para a regressão polinomial, para escolher esse grau do polinômio. E aí, a medida que você pondera é a estimativa da variância residual, ok? Então, para a gente encerrar esse vídeo, é importante a gente fazer uma comparação entre a interpolação e a regressão polinomial, que é o que eu já estava fazendo no slide anterior. Então, a gente viu que a interpolação polinomial, né, nas aulas passadas, a gente viu que qualquer que seja o polinômio interpolador de grau n, ele é sempre construído, né, de maneira a passar por todos n mais 1 pontos, né? Então, se você tem n mais 1 pontos, o máximo polinômio interpolador que você pode construir ali, né, é o que cruze todos os pontos, e esse polinômio tem que ser de grau n. Então, o polinômio de grau n era dado por essa expressão aqui, e ele vai ter sempre, né, o ajuste ali a n mais 1 pontos. Já no modelo de regressão, não. Você tem ali os seus n mais 1 pontos, mas você pode construir um polinômio de grau máximo g que suaviza essa nuvem de pontos. O que acontece, pessoal, é que esse g, na regressão polinomial, ele pode ser no máximo quem? O n. Quando o g for igual ao n na regressão polinomial, eu volto para onde?
para interpolação polinomial. Pensem comigo, você está com a sua nuvem de pontos. Você resume por uma reta, depois por um polinômio quadrático, polinômio cúbico, polinômio de grau 4. Vai ter uma hora que o seu ajuste vai necessariamente cruzar todos os pontos. Não faz total sentido, né? Olha só esse exemplo aqui, ó. Você tem a sua nuvem de pontos, comecei suavizando por um polinômio quadrático. Depois eu vou fazer um polinômio cúbico. Depois eu vou fazer um polinômio de grau 4. Quando você fazer um polinômio de grau 4, gente, ele vai virar isso daqui, ó. Ou seja, como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, necessariamente vai ser um polinômio interpolador. Então, esse erro aqui, ó, do modelo, vai ser zero. Você não vai ter erro. Você vai ter o overfit, que a gente chama, né? Se você calcular o R2, por exemplo, ele vai dar 100, vai dar 1 no caso, né? 100%, vamos dizer assim. Então, quando você eleva ao máximo a sua regressão polinomial, eleva o g aqui a n, você volta para a interpolação polinomial, tá bom? E aí vai depender, pessoal, do objetivo que você tem com seus dados, né? Em termos de complexidade computacional, no sentido de implementar essas duas técnicas, a interpolação é um processo mais simples, principalmente se você evitar, né, aquela técnica de sistemas lineares, né? Ou seja, os métodos de Lagrange, os métodos de Newton que a gente viu eram bem, a construção era simples, né, de ser implementada. Só que você não tem que pensar só em complexidade, né? Você tem que pensar também naquilo que faz sentido com seus dados. A interpolação polinomial, como eu bem falei, ela é muito usada para quando você assume que os seus dados são muito precisos. Você observou e você acha que é aquilo mesmo, né? Sua medida não está sujeita a erro. E mais, a interpolação polinomial ela é usada, como está falando aqui, quando você necessita de um valor intermediário em uma tabela, um valor ali que você queira calcular com uma certa precisão, ok? Esses são os objetivos da interpolação polinomial. No caso dos dados e modelos de regressão são mais usados, né, para dados, para nuvens de pontos que estão sujeitas ali a variações aleatórias, né, a coisas que eu não controlo e que pode causar uma perturbação nessa nuvem de pontos, né? E mais, a regressão, como está falando aqui, ó, ela tem que ser utilizada quando a gente deseja estimar parâmetros de um modelo semideterminístico. O que, que é isso? Que é quando eu olho para minha nuvem de pontos e eu pesco ali, eu acho que isso aqui vai ser melhor aproximado por um polinômio quadrático. Então, eu escrevo meu polinômio quadrático. E o que, que eu não sei desse polinômio quadrático? Não sei as estimativas dos parâmetros. Então, por isso que a gente chama de um modelo semideterminístico. Eu tenho uma ideia da relação, mas eu não sei qual que é o polinômio quadrático que eu vou escolher, ok? E, claro, fazer previsões, né? A gente viu que nos modelos de regressão a gente pode extrapolar facilmente dos dados e fazer previsões para valores que estão fora da região de domínio e que, porventura, pode ser, sim, o meu interesse, ok? Então, basicamente, são essas duas diferenças entre modelos de interpolação polinomial e modelos de regressão polinomial, tá bom? Então, na aula que vem, gente, a gente vai brincar com esse cara aqui, regressão linear múltipla, e a gente encerra esse tópico. Então, até lá.